Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo lá em Êxodo, capítulo 33, versos 14 e 15. E para que você entenda o contexto do que nós vamos ler agora, é uma conversa entre Deus e Moisés. Êxodo 33, versos 14 e 15. E disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Em que contexto essa conversa acontece? O povo de Israel, irmãos, era um povo duro de coração, um povo em que Deus tinha muito trabalho para fazer a obra na vida deles. E o povo estava peregrinando para uma terra prometida, a terra que emana leite e mel, mas mesmo assim viviam murmurando e reclamando. Então Deus chega para Moisés e diz: a minha presença não vai mais com vocês, eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês. E Moisés diz: não, com o anjo nós não vamos. Aonde ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E por que Moisés não aceita um anjo? Qual é o valor que Moisés tinha pela presença de Deus? E a minha pergunta é: qual é o valor que a presença de Deus tem na sua vida? O que a presença de Deus verdadeiramente representa para você? Porque na vida de Moisés, a presença representava tudo. Ele sabia que a presença era tudo que ele tinha, e é por isso que ele não aceita seguir se não for com a presença. E aqui nesse momento Deus já revela a sua bondade, a sua fidelidade e o seu amor, porque Deus envia a sua presença mais uma vez com o povo. E a presença de Deus caminhava com o povo em meio à nuvem, em meio à coluna de fogo. E essa presença que guiava Moisés é a mesma presença que habita dentro de você e deveria te guiar em todos os momentos da sua vida. Mas será que nós temos nos deixado ser guiados por essa presença, ou temos sido guiados, irmãos, pelos nossos desejos e pelas nossas vontades? Os homens da palavra de Deus que tiveram êxito na sua caminhada, que cumpriram o propósito pelo qual Deus estabeleceu, foram homens que entenderam o poder da presença de Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, o poder da presença. Precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. O que nós temos feito com a presença de Deus que habita em nós? Quando Deus criou a terra, Ele criou a terra de forma perfeita. E quando Deus criou a terra, Deus estava pensando em mim e em você. Tudo que Deus criou na terra foi pensando no homem. E Deus cria a terra e planta nessa terra um jardim, o jardim do Éden. Eu sei que por muito tempo a gente chamava jardim do Éden como se fosse o nome do jardim, mas na verdade o correto é um jardim no Éden, porque o Éden era a terra. E naquele jardim Deus cria um lugar de encontro, porque a Bíblia diz que na viração dos dias Deus vinha até o jardim. E nós temos, irmãos, que criar essa imagem, Deus caminhando em meio ao jardim com Adão e Eva. Não só caminhando, mas caminhando e se relacionando, tendo intimidade. E isso foi a realidade do jardim por muito tempo, até que em um momento que nós não sabemos mensurar em tempo, Adão não guarda o seu coração, e a presença deixa de ser suficiente, porque até aquele momento a presença de Deus na vida de Adão e Eva era suficiente. Eles não precisavam de nada além da presença de Deus. Mas de repente eles começam a se interessar por conhecer outras coisas, são seduzidos, e o pecado então entra na humanidade. E um dia, irmãos, eles comem o fruto e acontece aquilo que você já sabe. A Bíblia diz que Adão ouviu os passos de Deus no jardim. E aqui a gente sempre criou a imagem que quando
Ouvir os passos de Deus era Deus indo ao encontro de Adão para castigar Adão. Ao final de contas, Adão tinha desobedecido a Deus. Mas, irmãos, o comportamento de Deus não mudou. Deus foi ao jardim como ele ia sempre. Deus foi encontrar Adão como ele encontrava sempre. O que mudou não foi o comportamento de Deus, o que mudou foi o comportamento de Adão, que provavelmente antes, quando escutava os passos do Senhor no jardim, corria ao encontro de seu Criador. Mas agora, por causa do pecado, Adão se esconde de Deus. Adão se esconde da presença de Deus por causa do pecado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E aí, irmãos, começa a se criar uma imagem de um Deus que castiga, de um Deus que priva. Mas se você lesse com atenção a palavra de Deus, você perceberia que expulsar Adão e Eva do jardim é só um ato da bondade e do amor de Deus. E eu quero ler um versículo com você. E talvez você vai se atentar em algo que você nunca percebeu, mas está lá em Gênesis 3:22. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então nós entendíamos que Deus não queria mais que o homem vivesse eternamente, e parecia um castigo, mas isso não era um castigo. O que Deus não queria é que o homem tomasse da árvore, comesse e fosse eternamente pecador, porque aquela era a condição do homem. Então o homem temporariamente foi privado da eternidade, até que Cristo pudesse então nos regenerar, tirar de nós o pecado, para que agora sim, novamente, nós pudéssemos então herdar novamente a eternidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós voltamos, irmãos, a desfrutar da presença, porque desde que o homem pecou, o plano de Deus sempre foi restaurar essa comunhão. A Bíblia caminha, irmãos, para um propósito de o homem ter novamente a presença de Deus, mas de uma forma ainda mais intensa, porque agora, irmãos, nós não vamos mais até a presença, nós temos a presença. Irmãos, isso, irmãos, é a maior manifestação do amor de Deus. Esse é o maior milagre de Deus. Um Deus que envolve o universo inteiro está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. E às vezes eu acho que as pessoas não entendem isso. Às vezes eu acho que as pessoas não entendem o que é ser morada do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, irmãos, verdadeiramente entender o que é essa presença. Quando nós falamos de ter a presença, nós falamos de tê-lo conosco, porque a presença representa quem Deus é. A Bíblia diz que nenhum homem viu ou poderá ver a Deus por causa da sua glória, mas mediante a isso, Deus nos concedeu a sua imagem através do Filho, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E nós podemos, irmãos, ver o Pai através de Jesus Cristo, através do Filho. Irmãos, e isso é fantástico. E é por causa do Filho revelar ao Pai e ter entregado a sua própria vida, é que hoje nós podemos ter a presença em nós. Se o Filho não tivesse dado a própria vida, você não teria presença dentro de você. Ele disse: eu preciso ir para que o Consolador venha. E o Consolador é o Espírito que reside dentro de nós. O Consolador é o Espírito, irmãos, que nos dá valor. Como assim nos dá valor? Nós só temos valor, irmãos, quando nós temos o Espírito dentro de nós. O homem sem Deus não tem valor algum. E Paulo sabiamente escreve lá em 2 Coríntios 4:7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que valor que tem um vaso de barro, irmãos? Nenhum. Mas quando esse vaso de barro carrega a excelência do poder, que é a presença de Deus, ele se torna valioso. E quando você recebeu a presença, você se tornou algo valioso ao Senhor. A Bíblia fala que nós recebemos o penhor do Espírito. Nós recebemos em nós, irmãos, algo valioso, que é o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus. Então não trate, irmãos, a presença como algo comum. A presença de Deus é algo divino, irmãos, e ela deve ser valorizada como tal. Nós devemos dar à presença de Deus o verdadeiro valor que ela merece. Mas olhe para a sua vida agora, olhe para dentro de você. O que você tem feito com a presença de Deus? Você tem dado à presença de Deus o valor que ela merece?
É a presença de Deus, irmãos, que tem poder de tornar improváveis em grandes homens de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós somos uma igreja de improváveis. Deus, irmãos, tem levantado improváveis nesse lugar, que tem se tornado, irmãos, grandes homens de Deus, que entraram aqui com a vida destruída, entraram aqui, irmãos, desenganados, casamentos destruídos, mas Deus refez casamento, Deus refez vidas e fez desses improváveis instrumentos de Deus. E quanto mais o tempo passa, irmãos, eu percebo que os prováveis cada vez ficam para trás, porque aqueles que são prováveis, é provável que Deus usasse pelo talento, pela desenvoltura, não tem feito nada, tem ficado sentado numa cadeira, assistindo e avaliando os improváveis, porque é isso muitas vezes que os prováveis fazem, avaliam. Meu Deus, o pastor nem fala tão bem assim, né? Podia ter trago um outro pastor melhorzinho, né? O meu líder de célula até é querido meu, mas gagueja na hora de dar um tema. A pastora até tem uma desenvoltura, mas às vezes quer cantar, acha que canta. E é isso que os prováveis fazem. Os prováveis avaliam tudo. Então, irmãos, não seja alguém que se acha provável. Não, Deus tem que me usar, porque não tem como não me usar. Olha para mim, olha como eu canto, olha como eu ministro. E esses têm ficado para trás, irmãos. E hoje eles avaliam a nossa postura como improváveis, mas vai chegar um dia que eles vão ter que avaliar aquilo que Deus vai entregar sobre as nossas vidas, porque Deus é um Deus galardoador, um Deus que recompensa, irmãos. Tudo que nós fazemos para Deus com a intenção correta nunca vai ficar sem recompensa. E como a pastora falou mesmo hoje, a nossa recompensa não é desse mundo, porque nós não somos mais desse mundo. É por isso, irmãos, que precisa levantar uma geração que vai clamar por Maranata, vai clamar pela volta do Senhor, que vai gastar, irmãos, a vida até que Ele venha, como nós cantamos, noite e dia e noite, sem cessar, até que Ele venha. Irmãos, não cesse de falar da presença, não cesse de estar na presença, até que Ele venha, porque um dia Ele virá. Na primeira vez para alguns, depois para todos, mas Ele pode vir, irmãos, hoje só para mim ou só para você. E nós temos, irmãos, que estar pronto, porque nós não sabemos o dia que Ele vem. Mas enquanto Ele não vier, irmãos, vamos viver na presença, vamos falar da presença, e vamos deixar que a presença de Deus nos torne, irmãos, de improváveis, agora grandes homens de Deus, não pelaquilo que nós somos, mas pela excelência do poder que opera em nós. E nós podemos ver isso, irmãos, muito nítido na vida de Moisés, quando Deus dá a missão a ele. Quero que você abra Êxodo 3:11. E então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus estava enviando Moisés não pelaquilo que ele era. Deus estava enviando Moisés dizendo: você vai, porque eu sou contigo, a minha presença irá contigo. E a mesma presença que foi com Moisés é a presença que está com você. Quando Gideão, irmão, se esconde numa caverna, com medo, temendo e dizendo que a família dele era menor e ele era o menor da família dele, dizendo: Deus, como eu? Deus olha para ele e diz: eu hei de ser contigo. E quando ele entendeu que a presença de Deus era com ele, ele saiu da caverna e cumpriu o propósito de Deus. E talvez muitos de vocês estejam dentro de uma caverna hoje, mas se você der liberdade à presença de Deus, você vai ouvir Deus dizer para você: eu sou contigo. Só fica na caverna, irmãos, quem não desfruta da presença. Você precisa sair da caverna aonde Deus te colocou. Quando Deus nos chama para fazer algo, Deus não nos chama por causa da nossa habilidade, porque a habilidade Ele já tem, Ele tem toda a capacidade, mas Ele nos chama, irmãos, por causa do nosso coração. Deus não está procurando pessoas habilidosas, Deus está procurando pessoas que tenham um coração voltado à obra de Deus, um coração desejoso, irmãos, da presença de Deus. Por muito tempo, irmãos, a presença de Deus, ela não habitava no homem. A presença de Deus, ela habitava em lugares físicos.
A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus. E a Arca da Aliança ficava em um lugar específico do tabernáculo, onde somente o sumo sacerdote podia estar diante da Arca. Em um momento da história de Israel, essa Arca é tirada do povo de Israel. E essa Arca por 20 anos fica na mão dos filisteus, que são o povo inimigo de Israel. Ficou lá num dos templos dos deuses pagãos deles, até que Davi em um momento traz a Arca novamente. Mas a Arca, irmãos, era algo sagrado, porque tinha a presença de Deus, não podia ser transportada de qualquer forma. E muitas pessoas, irmãos, morreram quando tentaram tocar na Arca de qualquer forma. E o povo de Deus, mesmo sabendo de como eram as ordens para transportar a Arca, eles simplesmente pegam aquela Arca e colocam no carro de boi e vão levar a Arca para Israel. E no meio desse trajeto, algo acontece e essa Arca meio que cai do carro. E Uzá, sem pensar, irmãos, ele vai tentar segurar a Arca. E quando ele tenta segurar a Arca, ele morre. Porque a presença de Deus não é para ser levada em carro de boi. A presença de Deus é para ser levada sobre os ombros dos sacerdotes. E o ombro do sacerdote agora representa o seu coração. É no seu coração que ela precisa ser levada. E aqueles que não deram devido valor à presença de Deus à Arca, eles morreram. E aqueles que não dão valor à presença de Deus continuam morrendo. Não mais uma morte física, mas uma morte espiritual. Como tem gente, irmãos, dentro da igreja, morto espiritualmente, por não valorizar a presença de Deus, por tratar a presença de Deus como algo comum. A presença de Deus, ela não é comum, irmãos. A presença de Deus é aquilo que nós temos de mais valioso na nossa vida. E é dessa forma que nós precisávamos olhar para a presença como algo valioso. Mas teve alguém que mesmo em meio àquela cena de destruição, mesmo em meio àquela cena de morte, falou assim: não, pode deixar, eu vou levar a Arca para dentro da minha casa. Esse homem se chama Obed-Edom. E Obed-Edom, irmãos, deu à Arca a honra que ela precisava. E aquilo que gerou morte na vida de alguns, gerou vida e bênçãos na casa de Obed-Edom. E por 3 meses, a Arca ficou na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom nunca foi tão abençoado como nesses 3 meses. E devido a tudo aquilo que ele recebeu, quando ele trouxe a Arca para dentro de casa, ele decidiu nunca mais se apartar da Arca. E no primeiro momento ele se contentou, irmãos, em ficar fora do templo. É quase igual um porteiro. Então me deixa aqui de porteiro. Porque para ser um sacerdote, para estar diante da Arca, precisava ser de uma linhagem. E ele não tinha linhagem. Ele disse assim: não me importa, então eu vou ser o porteiro do templo. Eu vou ficar aqui no tabernáculo, porque eu não vou mais me apartar da Arca. E essa deveria ser a nossa posição. Eu não vou mais me apartar da presença. Eu não vou mais sair da presença. Irmão, se você soubesse como os homens desejaram a presença de Deus, se você soubesse como os homens desejaram, irmãos, ter aquilo que nós temos, ter o livre acesso à presença. Por muito tempo o pecado do homem não permitia que o homem se achegasse diante de Deus. E o homem se achegava, irmãos, por intermédio de alguém. E eu não sei se você já pensou nisso, mas para mim isso parece muito sem graça. Saber que alguém precisava ir até Deus no meu lugar. Por causa do meu pecado eu não tinha liberdade. Então o sumo sacerdote era aquele que nos representava diante de Deus. Mas Jesus vem e ele se torna essa figura, porque a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que agora se achega diante de Deus por mim e por você. E nós temos agora um sumo sacerdote que padeceu as mesmas coisas que nós, que entende o seu sofrimento, que entende as suas necessidades. Mas ele só não foi o sumo sacerdote, ele também te fez um sacerdote. Porque a Bíblia fala que ele fez de nós nação santa e sacerdócio real. Agora eu não tenho mais só a liberdade para entrar na presença, agora eu tenho a liberdade de carregar a presença, de levar a presença aonde eu for a presença de Deus ela me acompanha, porque eu sou a habitação da presença de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não quer mais habitar numa tenda, Deus não quer mais habitar em paredes. E Deus disse: eu sou Deus que não habito mais em templos feitos por mãos de homem. E graças a Deus, irmãos, a igreja tem acordado para isso, entendido que parede não é igreja, cadeira não é igreja. O que é igreja são vidas, são pessoas, uma igreja formada por pedras vivas. E a história inteira da Bíblia fala da construção de uma casa que Deus vem morar.
Essa casa, irmãos, sou eu e essa casa é você. A casa em que Deus quer morar. Nós somos, irmãos, muito, mas muito privilegiados pelo momento em que Deus nos trouxe à existência. Nós não somos mais a geração que sobe até o monte. Nós não somos mais a geração que vai até a tenda. Nós somos a geração que tem a presença. Nós somos a geração qual Deus disse: e eu farei de vocês morada do meu Espírito. Quando nós declaramos que somos morada, não é por causa de uma placa, mas é por causa de uma revelação da palavra de Deus. Essa é a minha e a sua identidade no mundo espiritual, morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso deveria ser motivo de grande clamor, motivo de grande alegria. Toda vez que alguém falar que você é a morada do Espírito, aonde for, você levanta e você glorifica, irmãos. Porque, irmãos, essa é a maior revelação do Evangelho. A maior revelação do Evangelho não é simplesmente Cristo, mas é Cristo em nós, a esperança da glória. E nós precisamos entender isso de fato. O que é ser morada? O que é ter a presença? Se a presença de Jesus fosse agora encarnada e física e andasse do seu lado 24 horas do seu dia, você ia continuar vivendo do mesmo jeito? Você faria as mesmas coisas? Você teria o mesmo comportamento? Certamente que não, porque ver Jesus geria constrangimento em fazer as coisas diferentes. Mas por que a presença dentro não gera esse constrangimento? Porque o erro está no conceito que nós temos. Muitas vezes o nosso problema não é o nosso comportamento, mas é o conceito que nós temos. E o conceito que precisa ter dentro de você, não somente como conceito, mas como uma revelação, é quem você é. E o Espírito mora dentro de você. E isso deveria tornar em você uma pessoa totalmente diferente. Isso deveria gerar em você um resultado. Qual que é o resultado, irmãos, dessa revelação? O resultado dessa revelação se chama descanso. Porque quando Deus fala com Moisés, veja o que Deus diz. E disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. A presença de Deus precisa gerar em nós descanso. Sabe por que descanso? Porque nós somos uma realidade de uma obra consumada, de uma obra pronta. E quando nós terminamos algo, nós descansamos. E o que eu e você vivemos é algo que foi realizado, consumado e terminado em Cristo Jesus. Não é algo para ser feito em meio ao cansaço, mas é algo para ser feito em meio ao prazer daquele que entende quem é em Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. E Hebreus fala, e entrando no descanso. Deus está te chamando para entrar nele, para habitar nele, para estar nele. E quando isso for, irmãos, uma verdade, você vai descansar. E quando você descansar, a graça vai manifestar em você de tal forma que tudo aquilo que Deus sonhou para você vai ser uma realidade. Porque se você olha para aquilo que você vive, e se essa não é a realidade que Deus sonhou, não aceite essa realidade. Porque a realidade de Deus é de uma vontade boa, perfeita e agradável. E é com isso que nós precisamos nos contentar quando isso for uma realidade. Quando aquilo que for bom, perfeito e agradável chegar à sua vida, aí você vai entender, agora eu estou desfrutando daquilo que Deus criou para mim. Agora eu estou desfrutando daquilo que Deus sonhou para mim. Mas enquanto esse momento não chegar, irmãos, nós seguimos permanecendo na presença. Nós seguimos, irmãos, olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé. E eu não sei se você já se perguntou isso, mas por que Jesus tinha tanto poder, se a condição dele aqui nessa terra era humana como a minha e a sua? Por que havia tanto poder em Jesus? Por que Jesus fazia tantas maravilhas? E tem gente que acha que Jesus realizava maravilhas porque ele era Deus, e ele não era mais Deus. Neste momento ele é Deus, porque ele voltou ao seu lugar, à destra do Pai. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua divindade, e se fez homem como nós. E eu quero que você agora, irmãos, leia comigo algo, e você perceba, irmãos, quão poderoso era o nosso Jesus na forma humana, e mais poderoso ainda ele é agora, irmãos, à destra do Pai. Mas ele realizou, irmãos, grandes feitos em sua forma humana, e eu quero te mostrar isso lá em Lucas 8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue
havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam, te pressionam e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Jesus tinha tanto poder, irmãos, que simplesmente quando ele entrava em um ambiente onde havia fé, as coisas simplesmente aconteciam. Ele não tinha necessidade de parar, de orar ou colocar as mãos sobre alguém, embora em muitos momentos ele fez isso. Mas em alguns momentos, simplesmente, a presença que estava nele gerava milagres. E quando nós entendemos, irmãos, o que a presença pode gerar em nós, nós tornamos, irmãos, referência. Porque essa mulher aqui, ela se tornou uma referência. Essa mulher aqui foi uma influência para a geração dela. Porque aquilo que ela viveu, outros começaram a viver. Porque eles pensavam: se deu certo com ela, vai dar certo comigo também. Se ela tocou na orla da veste e foi curada, eu vou tocar e eu vou ser curado também. E em Marcos 6,56 diz: e aonde quer que entrava, ou em cidade ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixassem tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos que lhe tocavam saravam. Você acha que a ideia de fazer isso aqui veio da onde? Veio da ideia dessa primeira mulher que fez algo, irmãos, que mudou não somente a vida dela, mas a vida de todos que faziam o mesmo que ela fez. Se pessoas fizerem o mesmo que você está fazendo com a presença de Deus, será que elas vão ter as vidas transformadas? Nós precisamos, irmãos, mudar a geração. Nós precisamos mudar o ambiente em que nós vivemos, assim como essa mulher fez, por causa da fé dela. E o poder de Deus era tão grande que ele só precisava de fé. Ele não precisava de nenhuma ação, só fé. Porque a presença dentro dele, irmãos, era de uma intensidade desconhecida. Mas sabe por que a presença de Deus era tanta na vida de Jesus? Porque a Bíblia diz que diariamente ele subia ao monte para ter um encontro com o Pai. Diariamente ele subia ao monte para orar, para ter revelação, irmãos. E eu imagino assim: Pai, amanhã eu vou aonde? Porque quando ele encontra a mulher samaritana, a Bíblia diz assim: era necessário passar por Samaria. Ele sabia que ele tinha que passar lá, talvez ele não sabia o que ele tinha que fazer, mas Deus já tinha dito: é necessário passar em Samaria. Porque ao contrário do que a gente pensa, Jesus não sabia todas as coisas na condição humana, mas ele dependia da presença, como eu e você. A origem do poder de Deus é a mesma presença que habita dentro de mim e de você. E por que essa mesma presença não dá o mesmo resultado na minha vida e na sua que deu na vida de Jesus? Porque o que muda é o valor que Jesus dava à presença e o valor que eu e você damos à presença. Jesus dizia o tempo todo: eu não vim para fazer a minha vontade, senão a vontade do meu Pai. Valorizar a presença é isso, é entender que nós não estamos aqui por causa da nossa vontade, por causa do nosso querer, mas nós estamos aqui por causa da vontade do Pai. Eu faço o que eu tenho que fazer não porque eu quero, mas é porque o Pai quer que eu faça. E quando nós somos cheios da presença, irmãos, não há como não mudar o ambiente, não há como mudar uma geração. É por isso que a Bíblia fala sobre o doce perfume de Cristo. Ser cheio da presença, irmãos, é como você pegar um perfume e se encher de perfume e sair por aí. Quando você chegar a um ambiente, vão dizer assim: como você está cheiroso, como você está perfumado. Mas não mais, irmãos, perguntando o nome do seu perfume, a marca do seu perfume, porque elas vão entender que não é um perfume físico, mas é um perfume espiritual. É a doce fragrância de Cristo sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida. E o nosso grande problema, irmãos, é que tem se criado conceitos sobre prioridades. O tempo todo nós escutamos: nós precisamos ter prioridades. E isso não é um erro, é uma verdade. Nós precisamos ter prioridade. E eu não sei quais são as suas prioridades. Talvez sua prioridade é casar, talvez a sua prioridade é ter filhos, é ter um bom emprego. E prioridade fala de coisas importantes. Mas aonde a presença de Deus entra na nossa lista de prioridades? A presença de Deus, ela não entra na nossa lista de prioridades. Porque lista de prioridades fala daquilo que é importante. E a presença de Deus, ela não é importante. A presença de Deus, ela é suficiente.
Na dor, a presença é suficiente. No deserto, a presença de Deus é suficiente. Na perda, a presença de Deus, ela é suficiente. E talvez até aqui nós tratamos como importante aquilo que é suficiente, mas Deus quer que a presença dele na sua vida seja suficiente. E Paulo entendia isso, porque Paulo dizia: Senhor, a tua graça me basta. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: Senhor, a tua presença na minha vida é suficiente. Isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas. A presença precisa mudar aquilo que nós somos. A presença precisa nos transformar. E eu acho, irmãos, que o grande problema é que nós, quanto ser humano, dificilmente valorizamos aquilo que nós não pagamos. É assim às vezes com os nossos filhos. Às vezes eles não valorizam, porque às vezes a gente dá tudo para eles. Quem pai nunca falou isso? Você não valoriza porque não é você que paga. E realmente você não pagou nada por essa presença. Essa presença foi te dada de graça, mas teve alguém que deu a vida. Então ela teve sim um alto preço, embora não seja seu. Então valorize um preço que outra pessoa pagou por você. E quem pagou esse preço foi Jesus. Jesus pagou um alto preço para que a presença pudesse habitar dentro de você. E esse preço foi a própria vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Não pense que Jesus morreu naquela cruz. Não, ele disse: a minha vida eu entrego. E aí ele diz: está consumado. E aí, irmãos, ele entregou para o Pai. Mas ele entregou o que ele tinha de mais precioso, para que você pudesse ser a habitação da presença de Deus. Valorize isso. Não negocie a presença. Quando você lembra que a presença de Deus está dentro de você, não leve a presença de Deus para qualquer lugar. Quando você estiver entrando em algum lugar onde Deus não entraria, lembre, Ele está entrando através do Espírito Santo que está dentro de você. Que isso te constrange a ter uma nova conduta, uma nova posição como filho de Deus, valorizando quem você é, e você é a morada do Espírito Santo de Deus.